Aqui eu tenho, aqui eu uso, tá? Aqui é uma farinha de milho bem fina. Essa daqui é a que vai dar o melhor resultado. Não é o creme de milho, tá? No supermercado tem várias denominações. Fubá, creme de milho, tem vários outros tipos lá, milharina, né? Pois é, não é esse daí não. É farinha de milho e com o grânulo fininho. Ai, Gabriela, mas eu só tenho do grânulo grosso. Então bate no liquidificador e peneira, porque esse aqui é o que vai dar o melhor resultado. Porque ele é fininho, então não corre o risco de ficar o grânulo dentro da massa, né? Principalmente em bolos. Se você usa aquela farinha de milho mais grossa, corre o risco de ela não gelatinizar dentro do tempo que tá dentro do forno esse bolo. E aí você vai sentir o grânulo mais durinho. Então esse aqui é o melhor. O fubá, a farinha de milho, que é a mesma coisa, o que ela traz de função para nossa receita? Lembre-se, a gente precisa conhecer o ingrediente para depois aprender a substituir, certo? Então vamos lá. Função. Minha função principal da farinha de milho, do fubá, é estrutura, tá? Essa farinha aqui vai dar suporte para minha massa, seja no pão, seja no bolo. O fubá, a farinha de milho, ela tem essa função de dar esse suporte. O que é o suporte? Essa farinha aqui, quando a massa cresce, ela dá firmeza, ela dá estrutura para que a massa não baixe. É a mesma função da farinha de arroz, tá? Só que tem diferença? Sim, cada farinha é diferente. Não qualquer alteração de farinha que você faz na massa ou de qualquer outro ingrediente, o resultado final é alterado também, tá? Deixa eu colocar a fatia do pão aqui. Eita, gente, vamos lá, hein? Vou deixar ali rapidinho para eu te mostrar já já. Então, você precisa entender que vai dar diferença no seu resultado. Qualquer substituição. Eu quero substituir a farinha de arroz por farinha de mandioca. Altera o resultado, tá? Então, é uma receita nova. É diferente. Por isso que você tem muita chance de errar. Porque a gente trabalha com muitas farinhas, isso é bom porque a gente tem muitas possibilidades. Só que se você não conhece, a chance de errar é muito grande, porque a gente tem farinha de estrutura, a gente tem farinha de maciez, de elasticidade, a gente tem vários tipos de farinhas, vários grupos, e o fubá se enquadra no grupo de estrutura. Só que além de estrutura, a gente tem que conhecer algumas características do fubá. Por exemplo, ele tem muito carboidrato, tem um índice glicêmico alto, apesar de ter bastante fibras. O que acontece quando você coloca água e esquenta esse fubá? Alguém já comeu polenta? Sabe o que é polenta? É um mingau grosso de fubá. Aquela polenta, imagina naquela consistência, um mingau bem grosso. É o que vai acontecer dentro da sua massa, dependendo da quantidade de fubá que você coloque. Porque eu tenho muito amido e eu tenho fibra. Fibra puxa água, amido gelatiniza. Dá firmeza na massa. Se eu tenho muito fubá, eu tenho mais fibras e eu tenho mais amidos. Dependendo da combinação, eu tenho um resultado final perfeito. Essa farinha aqui vai dar estrutura, não vai dar elasticidade porque ela é mais seca, ela não tem liga, tá? Só que ela tem muito amido, então ela ajuda na maciez também. Observe o ponto de hidratação dessa farinha, o ponto que você coloca de água. Qual é a quantidade de água que eu tenho que colocar numa receita de pão de forma? Não sei. Por que eu não sei? Porque depende dos tipos de ingredientes que você está usando, depende das quantidades, da combinação. Então eu não sei te dizer qual é a quantidade de água que você vai pôr na receita do pão de forma. Se você usa a farinha de arroz branco, é uma quantidade. Se você usa a farinha de arroz integral, é outra. Por isso que se você conhece o ingrediente, você vai com a prática conhecendo o ponto de cada massa a depender das farinhas que você está usando. O que eu posso usar então para substituir essa farinha de milho, que é uma farinha de estrutura, que não dá liga para a massa, que absorve mais água, que é uma farinha mais seca? O que eu posso usar? Eu posso usar outra farinha de estrutura. Eu posso usar farinha de arroz branco. Posso usar a integral também? Posso, porque eu tenho bastante fibra aqui que vai absorver bastante água. Posso usar farinha de arroz branco, farinha de arroz integral. Posso usar farinha de trigo sarraceno.
painço, teff, soja, feijão branco, grão de bico. Todas essas farinhas que são de estrutura, eu posso usar para substituir a farinha de milho, o fubá, fino. Tá vendo como é simples? Depois que você aprende a função, as características que essa farinha agrega para a receita, você sabe substituir automaticamente. É simples, é só você ter um passo a passo, é só você entender um pouquinho sobre isso.